Olá! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um que é o Espiritismo pelo canal Onda Espírita. Estamos aqui, vídeo 38, vídeo 39 e o vídeo 40, aonde nós estamos finalizando o livro aonde está, aonde e aonde. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não disse isso nos dois vídeos anteriores. Então eu não posso esquecer, porque você pode me ouvir de dia, no bom dia, você pode me ouvir no boa tarde, você pode me ouvir no boa noite. Desculpa aí, viu, gente? Canal Onda Espírita, o convite para vocês conhecerem. Vale a pena. Então, nós paramos no anterior, aonde Kardec colocou assim, vamos dizer assim, as regras, né? Que eu achei interessante, que todas as religiões é aquela que ensina conforme a bondade de Deus. E tudo que ele falou está contido na codificação de Kardec, ditada pelos espíritos, porque estão dentro das leis de Deus. Que maravilha, né? Então, ele termina: veja, julgue e escolha. Tá aí as religiões, todas elas que têm a bondade de Deus, que falam sobre amar ao próximo, elas são muito parecidas, não importa, mas que tenham dentro daquela bondade de olhar para Deus com misericórdia, como Ele olha para nós com misericórdia. E aí, vamos dar continuidade. Depois de tudo isso, o nosso querido sacerdote continua esse diálogo dizendo o seguinte: suponha que determinados pontos da doutrina católica sejam negados pelos espíritos que o Senhor considera superiores. O Senhor considera superiores, olha só. Ai, gente do céu. Imaginemos que possam ser errôneos. As pessoas que, com ou sem razão, os tomam por artigos de fé e, em consequência, neles moldam suas ações. Não teriam a salvação prejudicada por essa crença, segundo os espíritos? Uma pegadinha. Vamos lá ver o que o Kardec responde. Não. Por certo, ela não as impede de praticar o bem. Ao contrário, ao bem as impele, ao passo que a crença, mesmo a melhor fundamentada, prejudicá-la de servir de ocasião para a prática do mal. Ao não cumprimento da caridade para com o próximo, se as tornar duras e egoístas, por que então já não estariam obrando segundo a lei de Deus? E Deus olha antes o pensamento que as ações. Quem ousará sustentar ao contrário? Diz Kardec. O senhor acredita, por exemplo, que a fé seria proveitosa ao homem que cresce firmemente em Deus e em seu nome cometesse atos desumanos, ou contrário à caridade? Não será neste caso mais culpado, uma vez que tem os meios de estar esclarecido? Que a religião, ela esclarece. Sacerdote. Assim, o católico fervoroso, que cumpre escrupulosamente com os deveres de seu culto, não cai na censura dos espíritos? Kardec responde: não. Se isto for para ele uma questão de consciência, e se o fizer com sinceridade, 1000 vezes sim. Entretanto, se for hipócrita e se sua piedade for apenas aparente, aí pegou. Os espíritos superiores, aqueles que têm por missão promover o progresso da humanidade, levantam-se contra todo abuso que possa retardar o progresso. Igualmente se levantam contra os indivíduos e as classes sociais que se aproveitam desses abusos. E o Senhor não negará que a religião nem sempre dos mesmos tem estado isenta. Se entre os seus ministros existem os que cumprem sua missão com abnegação cristã, que a tornam grande, bela e respeitável, não pode deixar de convir em que nem todos compreenderão a santidade de seu ministério. Em todo lugar, aos bons
aos não bons, né, gente? Então, aqueles que seguem, aqueles que não. Não podemos fazer uma generalização. Isso é assim, faz parte da vida. Se somos seres que nós estamos a caminho da nossa própria evolução espiritual, é lógico que aqui nós temos individualidades, peculiaridades e diversidades em crenças, e nós podemos cumprir as leis da nossa, seja qual a sua crença e religião, ou apenas estarmos ali por estar, porque nós temos duas situações: estarmos envolvidos com as nossas crenças, religiosidade e filosofia, e estarmos assim, digamos assim, envolvidos ou estarmos comprometidos, porque o comprometimento, a gente vai ter a razão, né? A nossa consciência, o crivo da razão do que nós estamos fazendo certo, se estamos dentro da lei, amar até o próximo, caridade, estarmos com a honestidade, com a ética e a moral. Interessante o que ele colocou. Os espíritos combatem o mal onde quer que se encontre, e assinalar os abusos da religião equivale a atacá-la? Ou seja, os espíritos combatem o mal onde quer que se encontre, e assinalar os abusos da religião equivale a atacá-la? Não. Não vamos atacar, porque não é a religião, não é a obra, e sim muitas vezes os que estão ali administrando a obra. Aí ele coloca: não, ela tem inimigos piores, os que difundem os abusos, pois que estes são os responsáveis pelo desabrochar da ideia de que algo melhor precisa haver para substituir. Se algum perigo ocorresse à religião, seria preciso atribuí-lo aos que dela apresentam uma falsa ideia, transformando-a em arma de paixões humanas e explorando-a em proveito de ambições pessoais. Kardec esclarece. O sacerdote olha e continua a conversa. O Senhor disse que o Espiritismo não discute dogmas e, entretanto, defende certos conceitos combatidos pela Igreja, como a reencarnação. A presença do homem na Terra antes de Adão nega a eternidade das penas, a existência do demônio, do purgatório e do fogo do inferno. Kardec responde: há muito tempo essas questões vêm sendo discutidas. Olha só. E não foi o Espiritismo que as trouxe para o terreno dos debates. À margem desses problemas, há controvérsias na própria teologia. Mas só o futuro poderá julgar. Dominas todas um princípio. A prática do bem, que é uma lei superior, a condição sine qua non de nosso futuro, como aprova a condição em que se acham os espíritos que conosco se comunicam. Acredite, se quiser, nas chamas do inferno e nos tormentos materiais, se isso pode preservar do mal e desde que lhe traga a luz para aqueles em questão. O que ele está dizendo assim? Acredite, se quiser, nas chamas do inferno e nos tormentos materiais. Se isso pode preservar do mal e, desde que lhe traga luz para aquelas questões, sua crença, afinal de contas, não tornará reais as coisas que não existem, e se de fato não existirem. Creia, se lhe agrada, que não temos senão uma existência corporal. Isto não lhe impedirá de nascer aqui ou em outra parte, a sua revelia, se assim tiver de ser. Kardec explica as questões da eternidade, da reencarnação, que os próprios espíritos nos trazem, porque nós sabemos que nós vamos aonde o nosso pensamento está. E quando a gente desencarna, é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, que ele diz assim, para nós darmos uma resumida. Se nós formos praticarmos o bem, com certeza a nossa comunidade lá estará muito assimilada a nós. Agora, se nós praticarmos o mal, a nossa comunidade também estará assimilada a nós. Então, o que nós temos na existência corporal, a gente vai levar para
lá. Por isso que nós não levamos a matéria, nós levamos o quê? O que está no nosso pensamento, que se transforma nos nossos sentimentos. É isso que ele está colocando. E o princípio da prática do bem é uma lei superior, mas é uma lei que está ao alcance de todos nós. Ela é a lei superior, não é porque você é uma superioridade, não, é uma lei superior que vem de Deus. É a misericórdia dele, né? Então, há tantas controvérsias em cima disso, como ele colocou, que o Senhor disse que o Espiritismo não discute o dogma, entretanto defende certos conceitos combatidos pela Igreja, como a reencarnação. Então, isso é um combate da reencarnação que a Igreja está colocando, não é pejorativo, mas por ignorância do conhecimento e de não abrir as portas para que os espíritos estão falando. Então, é isso que o Kardec coloca. Para eles, o que? A crença, afinal de contas, vai de acordo com aquilo que você quer entender. Mas se você for buscar adiante, ver o fundamento, você verifica que realmente a reencarnação não é um dogma, a reencarnação é uma lei, como ele está colocando aqui. E isso é interessantíssimo de nós pararmos para pensar, porque o dogma é aquilo que não muda, a reencarnação é uma lei, não um dogma. Porque dentro da reencarnação existe uma diversidade grandiosa. Deu para entender? Não é fácil, né? Aí ele coloca: creia que o mundo inteiro foi feito em 6 vezes 24 horas. Se tal for sua opinião, isso não impedirá que a Terra ostente escritas em suas camadas geológicas as provas do contrário. Ele colocou uma prova, ou ele se colocou de uma maneira, digamos assim, material. É uma verdade, é sobre a reencarnação. Então ele coloca, eu achei legal, que olha, que o mundo foi feito, né, que eles falam, que muita gente fala que o mundo foi feito em 6 dias, no 7º Deus descansou. Mas ele coloca aqui que tudo bem, mas a própria geologia explica que não é por aí. Nós tivemos um processo na construção do nosso planeta. Isso não vai mudar, porque isso é lei, faz parte das leis naturais, inclusive até o surgimento de um planeta, o surgimento de uma ilha, o surgimento de um continente, como a reencarnação. Então não é um dogma. Ela faz parte das leis, mas ela tem várias mudanças na reencarnação, porque ninguém reencarna igual. Dogma é aquilo que não muda, é aquilo e aquilo e aquilo. Por isso que o espiritismo, ele não é muito considerado na parte religião, que a religião, ela tem o dogma. Como o Kardec deixou bem claro, haverá grandes mudanças e grandes transformações no espiritismo e virá novas aquisições a ele, como já nós citamos nos vídeos anteriores, né? Aí ele coloca: creia, se lhe apraz, que Josué deteve o movimento do Sol. Isso não impedirá que a Terra gire, porque faz parte da lei natural. Creia que há apenas 6.000 anos encontra-se o homem na face da Terra. Por isso, os fatos não serão impossibilitados de provar o absurdo dessa crença. Isso é um dogma. E que dirá o Senhor? O crer, que não é aquilo que ele fala, creia que apenas 6.000 anos encontra-se o homem. Então, isso o dogma, é isso e pronto. Mas aí vem se provar que é um absurdo, ele acabou de dizer. E que dirá o Senhor se um belo dia, quando menos esperar, é inexorável, geologia vier demonstrar, com vestígios incontestáveis, como já provou tantas outras coisas, a anterioridade do homem? Cai o dogma. Creia na existência do demônio, creia em tudo o que quiser. Se a crença nessas coisas puder torná-lo bondoso, humano e caritativo para com seus semelhantes. Como doutrina moral, o Espiritismo só impõe uma coisa: a necessidade de praticar o bem e não praticar o mal. É uma ciência experimental, conquanto, volta a repetir, tenha consequências morais, que por sua vez constitui a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião, que vai o quê?
sempre direcionado à moral, que são os princípios de toda religião. Então, gente, o princípio, ele é fundamentado na moral, principalmente Cristo que veio e trouxe a moral dele. Mas os que administram é que tem que realmente passar pelo crivo da razão, que eles estão seguindo realmente o que a própria, vamos dizer assim, doutrina religiosa nos coloca a eles, né? É bem interessante o que ele coloca. Aí ele diz, quantos às questões secundárias, essa ele deixa a consciência de cada um. Note, porém, que o Espiritismo não nega, em princípio, alguns dos pontos divergentes dos quais o Senhor acaba de falar. Se tivesse lido tudo o que tenho escrito neste particular, teria notado que se limita a dar-lhes uma explicação mais racional e mais lógica que a vulgarmente admitida. Assim é que não nega a existência do purgatório, por exemplo. Pelo contrário, demonstra sua necessidade à justiça. Faz ainda mais que isso, define-o. O inferno tem sido descrito como uma fogueira imensa. Evidentemente, não é assim que o entende a alta teologia. Diz que esta é uma figura, que o fogo em que se abrasam os condenados é um fogo moral, símbolo das dores mais intensas. Ou seja, a igreja, ela usou a simbologia, mas que ele está dizendo bem, ele está dizendo firmemente que ela sabe esse fundamento moral, mas usa uma simbologia como o inferno, o purgatório, a alma vai queimar, para que as pessoas tenham um entendimento, mas cada um interpreta a sua particularidade. A diferença do espiritismo está aí, porque o espiritismo é ditado pelos espíritos, e quando é ditado pelos espíritos, não tem como mudar a particularidade de quem vai pregar, está ali, é aquilo, não é um dogma, mas é uma linguagem que, vamos dizer, universal para o entendimento das pessoas. Mas quando você pega a simbologia e a interpretação individual de cada um dentro da sua religião, e se você não vai seguir os princípios fundamentais que é de Deus, que vem das leis de Deus, mas de uma maneira humanitária, você acaba indo pelo poder. E aí o poder vai à sua particularidade e à sua visão, aonde infelizmente várias assim situações difíceis a humanidade passou, o planeta passou. Então, a gente precisa parar para pensar sobre isso. E aí ele coloca: note, porém, que o Espiritismo não nega, em princípio, alguns dos pontos divergentes dos quais o senhor acaba de falar. Se eu tivesse lido tudo o que tenho escrito neste particular, teria notado que se limita a dar-lhes uma explicação mais racional e mais lógica que a vulgarmente admitida. Pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Faz ainda mais que isso, define-o. O inferno tem sido descrito como uma fogueira imensa. Evidentemente, não é assim que entende a alta teologia. Diz que esta é uma figura que o fogo em que se abrasam os condenados é um fogo moral, símbolos das dores mais intensas. Repetir novamente, porque é justamente voltando à lei de Deus, voltando à lei da causa e efeito. Então, essa é uma simbologia que a teologia sabe, que é ligada à moral. Então, que nós possamos entender um pouquinho mais. Eu dei uma repetida para não perder o fio da meada. E vamos lá. E quanto à eternidade das penas, se fosse possível devassar a opinião pública para conhecermos as opiniões íntimas, se fosse possível interrogar todos os homens dotados de raciocínio e compreensão, mesmo os mais religiosos, ver-se-ia de que lado está a maioria, pois a ideia da eternidade, dos suplícios e a negação da infinita misericórdia de Deus. É para pensar, não é? Ademais, eis que diz a doutrina espírita neste particular, a duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado.
Nenhuma condenação é pronunciada contra ele por tempo determinado. O que Deus exige para pôr termo aos seus sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação do mal feito. Numa palavra, um melhoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito é assim, o árbitro de sua própria sorte. Pode prolongar os sofrimentos por sua persistência no mal e aplacá-los ou abreviá-los com esforço na prática do bem. Do fato da duração do castigo estar subordinado ao arrependimento, resulta que o espírito culposo, que não se arrependesse nem se melhorasse, nunca sofreria sempre, sendo para ele a eterna pena. A eternidade do castigo, pois, deve ser entendida num sentido relativo e não no sentido absoluto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é a de não verem o término de sua situação e crerem que sofrerão para sempre. Isto constitui um castigo para eles, quando, porém, o arrependimento lhes abre a alma. Deus faz com que entrevejam um raio de esperança. Esta doutrina está evidentemente mais conforme à justiça de Deus, que castiga enquanto persistimos no mal e que perdoa quando voltamos ao bom caminho. E quem concebeu isso? Nós? Não, são os espíritos que ensinam e provam pelos exemplos que diariamente nos oferecem. Portanto, os espíritos não negam as penas futuras, uma vez que descrevem seus próprios sofrimentos. Esse quadro comove-nos mais do que das chamas eternas pelo fato de serem perfeitamente lógicos. Compreende-se que isto é possível, que deve ser assim, que essa situação é consequência lógica de um estado de coisas e pode ser aceita pelo raciocínio do filósofo, visto não conter em si absolutamente nada que repugne a razão. Este é o motivo porque as crenças espíritas trouxeram ao bom caminho uma multidão de pessoas, algumas até materialistas, e que não se haviam detido ante o temor do inferno, tal qual nos é descrito. Assim diz Kardec. Interessante, nessa postura do século XIX, trazemos para hoje, nós estudando a doutrina, trazendo mais conhecimento dos espíritos através de Chico, Haroldo, De Luca e tantos outros, nos fazem que os nossos próprios sofrimentos estão dentro da lei de causa e efeito, aonde nós violamos as leis naturais, as leis de Deus. E quando reencarnamos, nós vamos, a maioria, ou praticamente generalizando, nós vamos cumprir aquilo que nós não conseguimos fazer para melhor o quê? A nossa evolução. Então Deus não é castigo. Nós não vamos arder no mármore do inferno, na fogueira, eternamente, não. Quem assistiu o filme O Nosso Lar, eu pego sempre como exemplo, é maravilhoso. Quando André Luiz está naquele estado em que ele abusou da bebida, abusou do lado sexual, abusou da comida, ele morreu por causa que ele teve uma situação muito delicada no seu organismo digestivo, ele percebe que inconscientemente ele se matou, ele violou a lei da conservação do seu próprio corpo. E quando ele toma consciência disso, ele vai pedir ajuda. A misericórdia de Deus vai ao encontro dele. Mas não que Deus castigou ele. Não. Nós temos a lei, nós sabemos da lei do suicídio. Nós não abreviamos a vida. Se nós temos uma data limite, quando nós abreviamos, nós deixamos alguma coisa para trás. E muitas vezes violamos o nosso corpo. Essa violação do nosso corpo, nós vamos sentir o quê? O efeito disso. Se a nossa vida continua, se o nosso perispírito ele parte daquilo que nós temos na nossa mente, no nosso consciente, os nossos pensamentos e emoções e as nossas práticas e atitudes dentro das leis, e principalmente o lado moral, às vezes atingimos o nosso físico, nós vamos chegar lá com as mesmas dores.
cabe lá a oportunidade do entendimento, como o André Luiz teve. Quando ele pediu ajuda e verificou que o entendimento daquilo que ele estava passando, ele não queria mais para ele, que ele poderia buscar uma esperança, um caminho melhor para aquela cura que naquele momento ele estava sofrendo como espírito, a cura veio. Ele foi atendido pelos mensageiros do bem que vieram até ele socorrer aonde ele foi levado para o nosso lar. Então é isso que ele está explicando. E essa simbologia, isso não é uma crítica, isso é um fato, deixou muitas pessoas sem entender. Então, às vezes, não vamos fazer isso porque nós vamos no fogo do inferno. E aí isso também muitas pessoas, ao invés de usar isso para o bem, às vezes usaram para manipular a massa. Então, aqui. Então, o sacerdote diz o seguinte: sem deixar de admitir seu raciocínio, não acredita que o populacho necessita mais de imagens plásticas de que uma filosofia que talvez não compreenda? Então, diante dessa pergunta, a gente vai crer que ele começou a entender um pouquinho do Espiritismo. Kardec responde: este é um erro que já produziu mais de um materialista ou que, pelo menos, apartou da religião não poucos indivíduos. Chega sempre um momento em que essas coisas já não mais impressionam, e então as pessoas que não se dão ao trabalho de aprofundar os raciocínios desprezam todo, pois dizem de si para si: se me ministraram como verdade incontestável um ensinamento errado, se me derrama uma imagem, uma figura em vez da realidade, quem pode me assegurar que o restante seja também verdadeiro? A fé fortifica-se, diz Kardec. Pelo contrário, e com seu desenvolvimento, o raciocínio nada vem a desprezar. A religião sempre ganhará em seguir a marcha das ideias, e se vier a perigrar um dia, será porque enquanto os homens se adiantam, ela permanece estacionária. Crer hoje que os homens podem ser conduzidos pelo temor ao demônio e aos sofrimentos eternos é cometer um erro de época. Está dizendo que aquilo que ele trouxe através dos espíritos vai revolucionar o comportamento da humanidade, porque virão outros, terá uma ramificação. E se nós prevalecermos, naquela antiguidade, se nós prevalecermos naqueles dogmas, se nós não, vamos dizer assim, não seguir a própria evolução do ser, vai ficar para trás. Virão outros e vão enxergar de uma outra maneira. E assim vai indo a evolução da própria humanidade. Então tem mais uma pergunta que o nosso querido sacerdote vai dizer. A Igreja reconhece hoje efetivamente que o inferno material é uma figura. Que bom, né? Mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como se explicariam as influências malignas? Elas não vêm certamente de Deus. Essa é a pergunta que nós vamos conversar no nosso próximo vídeo. Por hora, agradeço a atenção de vocês e o carinho, e que Jesus, na sua infinita bondade, esteja com todos nós. Que assim seja. Beijo no coração e até a próxima.